Política em Análise. A gente agora vai conversar com a equipe da Rádio Super e do Jornal Tempo lá em Brasília. Vamos conversar com o repórter Levi Guimarães ao vivo. Oi, Levi, muito boa tarde. Olá, Bruno Daniel, muito boa tarde a você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha aqui no Alerta Super. Olha, nós estamos já quase no Natal, mas ainda tem trabalho aqui em Brasília também, viu? O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, ele fez hoje 2 reuniões importantes para tentar avançar aí nas últimas definições de seus ministros e alguns impasses também envolvendo 2 das suas principais aliadas. Hoje de manhã ele recebeu no hotel onde ele está hospedado aqui em Brasília a senadora Simone Tebet, que foi uma aliada bastante importante no segundo turno das eleições e pleiteia um espaço na esplanada dos ministérios. Ela queria assumir o Ministério do Desenvolvimento Social, que é uma pasta bastante importante, comanda, por exemplo, o Bolsa Família, mas esse ministério já vai ficar com o senador eleito Wellington Dias, do PT. Os petistas fizeram questão de ficar com essa pasta. Agora, tem 3 ministérios aí ventilados para Simone Tebet: o do Planejamento, o das Cidades ou o do Meio Ambiente. Esse último do Meio Ambiente tem uma força maior, só que aí ela acabaria desbancando a deputada federal eleita Marina Silva, que desde as eleições, desde a vitória de Lula no segundo turno, ela é a mais cotada para assumir essa pasta ambiental. Logo depois dessa reunião com Tebet, Lula recebeu justamente Marina Silva em uma outra reunião. E aí o arranjo que algumas lideranças ali, principalmente do PT, tentam fazer é que Simone Tebet assuma o Ministério do Meio Ambiente e Marina Silva assuma o cargo de Autoridade para Mudanças Climáticas. Mas a preferência de Marina é pelo meio ambiente. Já acabou essa reunião com a Marina Silva agora há pouco, ela já deixou o hotel onde Lula estava, mas essa definição só deve sair mesmo na semana que vem, com um anúncio aí esperado para terça ou para quarta-feira. O que nós sabemos é que Lula já está retornando para São Paulo, onde ele vai passar o Natal com a família nesse fim de semana, e nesse voo para São Paulo está justamente Simone Tebet, ou seja, ele se encontrou mais cedo com Tebet, depois com Marina, e agora tem nova conversa com a Simone Tebet no avião. Tudo isso para montar esse quebra-cabeça aí da esplanada dos ministérios e conciliar esses diferentes interesses ali ao redor dele, buscando a formação do seu ministério. Bruno. Pois é, Levi, durante a campanha, o presidente Lula e também os aliados dele, a equipe de campanha, defendeu que era uma candidatura de frente ampla, não era uma candidatura do PT, era uma candidatura de frente ampla. E aí se pensou que isso, caso o Lula vencesse, como acabou vencendo, seria aplicado também na montagem da futura equipe de Lula. Só que o que a gente está vendo, pelo menos por enquanto, é exatamente o contrário. O PT, ou partidos ali mais próximos do PT, é que por enquanto estão dominando essas indicações para os ministérios, enquanto partidos que historicamente são não tão próximos do PT estão ficando um pouco de lado, né? Inclusive a própria Simone Tebet, que foi fundamental para a vitória do presidente Lula no segundo turno, né? Exatamente, essa é uma questão que tem sido muito levantada aqui em Brasília, principalmente, né, por pessoas de fora ali do núcleo da esquerda e do núcleo do PT. A gente tem aí, pensando em partidos que são mais próximos do PT, o PSB, por exemplo, com o Ministério da Justiça, que é uma das pastas mais importantes, com Flávio Dino. O PCdoB, por exemplo, já tem o Ministério da Ciência e Tecnologia. E aí, o MDB quer ali três ministérios. Um deles seria esse da Simone Tebet, um outro seria um ministro indicado pela bancada do partido no Senado, e um terceiro ministério com um nome indicado pela bancada na Câmara. Essa definição com relação a Simone Tebet tem sido uma dor de cabeça para o presidente eleito. O que se diz aqui é que, se dependesse dele, Simone Tebet até teria conseguido o Ministério do Desenvolvimento Social. Só que ele recebeu uma pressão muito grande ali por parte do PT, justamente porque é a pasta que comanda o Bolsa Família, que foi um programa criado pelo governo do PT e que aí os petistas não queriam abrir mão. O que se fala aqui também é que, por enquanto, vem sendo uma formação ministerial muito parecida
com aquela primeira do primeiro governo Lula lá em 2003, quando o PT ali também dominou a maior parte dos ministérios, e depois, ao longo do governo Lula e do próprio governo Dilma, outros partidos foram ganhando mais espaço na esplanada. Até o momento, dos 21 ministérios que foram nomeados, tem uma parcela muito grande, sim, com nomes do PT. A expectativa é que na semana que vem, com os últimos anúncios, ainda são 16 ministérios para serem anunciados, haja ali um espaço maior, não só para Simone Tebet e para a própria Marina Silva, mas para outros partidos ali mais próximos, por exemplo, do Centrão, que estão buscando também espaço nesse futuro governo. Na semana que vem, Lula espera não só resolver esse impasse, mas também agradar a outros grupos que não chegaram a estar com ele na campanha, mas querem estar com ele agora no governo. Levi, uma última pergunta. Você citou aí os 21 ministérios até agora anunciados. Vão ser 37 ministérios no futuro governo Lula. 21 já foram anunciados e até agora apenas 6 mulheres, 15 homens e 6 mulheres, que é muito pouco. Isso, inclusive, foi tema de um Política em Análise feito pelo nosso Ricardo Correia no Super N primeira edição. E o presidente Lula, uma das críticas ao atual governo, o governo Bolsonaro, foi exatamente o baixo número de mulheres na equipe do presidente e, pelo menos por enquanto, a gente vê o futuro governo Lula indo por um caminho bem parecido, né? O governo Bolsonaro, na maior parte do tempo, ele teve ali 2 ministras, que foram a Tereza Cristina na Agricultura e a Damares Alves nos Direitos Humanos. O Lula, dos 21 ministros, foram 6 mulheres anunciadas, né, um número maior que o do Bolsonaro, mas por todo o discurso na campanha e também por demandas de grupos que são próximos, né, do PT, de maior representatividade feminina na política, é um número ainda considerado baixo. Espera-se que nesse próximo anúncio das 16 pastas que ainda faltam ser ocupadas, tenha ali pelo menos mais 3 ou 4 mulheres, além da Marina Silva e da Simone Tebet. É provável que uma mulher assuma, por exemplo, o Ministério dos Povos Originários, fala-se na Sônia Guajajara, na deputada Joênia Wapichana, e ainda não se sabe se outras mulheres vão ser nomeadas também para ocupar o espaço de poder. Mas é sim uma crítica que vem sendo feita a essa formação ministerial, até porque algumas mulheres que eram cotadas ali para pastas importantes acabaram perdendo essa disputa e até com certa influência do PT. Por exemplo, no Ministério da Educação, a mais cotada inicialmente era a Isolda Sela, que é a atual governadora do Ceará e que é apontada como uma das responsáveis por bons resultados que o Ceará vem alcançando nas últimas décadas na educação. Ela inicialmente era mais cotada para ser nomeada, mas ali alguns grupos internos do PT fizeram campanha para que fosse o Camilo Santana, o ex-governador do Ceará, senador eleito pelo Estado, um quadro histórico do PT, e acabou que Camilo Santana venceu essa disputa. Então existe esse questionamento aí em torno dessa formação de governo, que seria uma representatividade feminina acima do que houve, claro, no governo Bolsonaro, mas ainda abaixo do que muitos grupos esperavam.